não era tão bom se tu conseguisses perder gordura ao dobro da velocidade. Queimar a gordura que tens na barriga, definir o abdominal muito mais rápido do que os típicos 2 kg por mês. Bem-vindos a mais um vlog Breaking 3.0 e hoje estou aqui para te falar porque é que eu gosto de aplicar dietas rápidas, seja comigo, que já foram 8 kg em 4 semanas, seja com muitos dos meus alunos, inclusive alguns dos alunos que já estiveram nos últimos Breaking 8K ou diretamente no acompanhamento 1 para 1 comigo, onde perdemos até 14 kg em 8 semanas, acho que foi o recorde do último 8K, mas geralmente entre 6 a 12 kg, que é 200% a 300% da velocidade habitual da perda de peso, tipo literalmente perderes 12 kg em 8 semanas, quando a maioria das pessoas perde 4, é 3 vezes mais. E hoje queria-te falar porque é que isso é tão importante e porque é que há muitos casos onde pode fazer sentido tu fazeres uma perda de peso mais rápida, mais agressiva, não necessariamente o tempo todo, mas muitas vezes fazê-lo de forma estratégica ao longo do teu ano, não só pela questão da tua motivação, mas também porque tu estás a conseguir ter resultados mais rápidos, mais marcantes e aproveitar um bom embalo. E é exatamente isso que quero falar contigo hoje, antes de atacarmos aqui o nosso treininho de tronco, porque primeiro vamos aproveitar aqui a viagem para o Blackout, já voltámos a ter viagens longas para o ginásio e eu queria aproveitá-las também para fazer este tipo de conteúdo, mas acima de tudo para ter aqui uma conversa contigo produtiva, explicar-te quando é que faz sentido fazeres uma dieta rápida, porque é que elas podem fazer sentido no mundo do fitness onde se fala tanto de sustentabilidade e resultados lentos que, sejamos sinceros, muitas vezes tu entras numa dieta típica, sustentável e acabas por desmotivar, porque não vês os resultados, sentes que estás a esforçar, a treinar duro, a comer bem, estás em restrição e sentes que estás em restrição, mas o corpo não está a responder, o corpo não está a reagir e tu muitas vezes tinhas um deadline. Por exemplo, agora, caso super prático, estamos prestes a chegar à Páscoa. Tipo, como assim estamos prestes a chegar à Páscoa? Tipo, eu sinto que este ano está a voar a uma velocidade gigantesca, mas a verdade é esta, não tarda nada, é 4, 5 de Abril, fim de semana de Páscoa e faltam 2 meses para o verão. Faltam 2 meses para o verão, 8 semanas para tu estares a começar a tirar a roupa, ter que mostrar o corpo que tens e para a maioria das pessoas tu tens de perder muito mais peso, muito mais gordura do que aquilo que tu estás à espera, porque digo-te da minha experiência, a maioria das pessoas pensam que são só 4 ou 5 quilinhos, mas muitas vezes aquele abdominal definido, aquela barriga lisa vai precisar mais do que isso. E quando tu tens 8 semanas pela frente, é o timing perfeito para tu fazeres uma dieta mais rápida e mais agressiva. E eu digo-te isto porque eu sei que estamos num mundo onde toda a gente fala mal das dietas rápidas, de que vais ganhar o peso todo de volta, de que vais estragar o teu metabolismo, mas na verdade, em primeiro lugar, o impacto no teu metabolismo é totalmente negligenciável se tu fizeres essa dieta bem feita. Simultaneamente, a questão de pós-dieta, de vais ganhar o peso todo de volta, isso é a ausência de um programa, de uma transição pós-dieta, como eu gosto de fazer com os meus clientes, que é, ok, nós terminamos a dieta, chegamos ao ponto onde tu gostas de te ver ao espelho, estás definido, não vês a barriga, vês as veias onde queres, nos braços, no bíceps, nas coxas, como for, vai sempre depender do ponto até onde qual tu queres definir, obviamente, tipo, todos nós temos um end goal, um corpo de objetivo diferente e tu podes querer uma coisa mais definida, com six-pack, a ver veias, ou podes simplesmente querer uma coisa mais tranquila, simplesmente não ter barriga, muito menos celulite, sentir-te definido, mas não seco, e está tudo bem, tu é que defines até onde é que queres ir, mas o pós-dieta tem sempre que existir, seja uma dieta mais agressiva, seja uma dieta mais calma, tu vais ter sempre mais fome, mais apetite, vontade de comer, deixa de haver aquela pressão de estar em dieta, portanto, a tua própria cabeça começa quase que a arranjar pretextos e desculpas para celebrar, hoje não tem mal, já chegaste aqui, e quando isto acontece é muito, muito, muito fácil nós desligarmos. E por isso é que é necessário tu teres sempre uma estratégia pós-dieta. Não é só as 8 semanas, as 12 semanas, as 16 semanas, o déficit, mas sim o que é que tu vais fazer depois. Antes de falarmos do pós-dieta, acho que é fundamental tu perceberes que dá para tu perderes peso rápido. Dá para tu perderes 8 kg em 8 semanas, 6 kg em 8 semanas, 12 kg em 8 semanas. E é uma das coisas que nós focamos muito no Breaking 8K, é ensinar-te a fazer isto, mesmo que a tua vida seja caótica, mesmo que tu tenhas pouco tempo. Literalmente eu passei este último mês entre mudanças, dias de 10, 12 horas de trabalho, viagens para a frente e para trás, idas a podcasts,
Tudo isto consome tempo para caraças, ainda mais um negócio para gerir, equipa que não pode ficar sem resposta. Literalmente eu respondo aos meus alunos várias vezes ao longo do dia. Ainda tenho todo o trabalho da produção de conteúdo, da criação da empresa e tudo mais. Portanto, tempo também não abona neste lado. Literalmente este é o meu único buraquinho para ir treinar. Eu estou a trabalhar desde as 6 da manhã, são agora 2 da tarde. Provavelmente vou ficar a trabalhar para aí até às 11 da noite. Não há muito tempo. But shit still gets done. But anyway, não é bem isso que eu queria estar aqui a tocar hoje, até porque a minha rotina é diferente da tua, não é sequer comparável, e o meu papel é perceber o que é que se passa na tua rotina e encontrar-te soluções para isso. Mas queria falar contigo porque é que as dietas rápidas são efetivamente fundamentais, ou podem ser fundamentais numa fase de perda de peso, seja quando tu tens muito peso para perder, e estamos a falar de pessoas que tenham 10, 20, 30 quilos para perder, tu teres um arranque rápido, a meu ver, pode ser brutal. Pode ser brutal porquê? Porque quando tu tens um arranque rápido, quando tu te focas a ter uma perda de peso rápida, tu focas-te em alinhar tudo. O que significa que tu vais começar a alinhar a alimentação, vais começar a alinhar o treino e vais começar desde o início a gerir os teus hábitos, a construir rotinas, seja da forma como tu comes, seja da forma como tu treinas, seja como tu organizas a tua vida, que se tu conseguiste fazê-las para perder peso rápido, então elas já estão criadas e é só atenuar, é só desacelerar, é só ser mais tranquilo se tu quiseres perder peso mais devagar depois. O que significa que a parte mais difícil está feita, as foundations estão set para tu poderes continuar e as coisas só ficam mais tranquilas, por tu teres tomado ao início a decisão necessária para arrancar. Paralelamente, isto também é muito engraçado para a malta que gosta, por exemplo, de business ou de motivation ou self-improvement books. Um livro muito forte é 10 vezes é melhor do que 2. Que basicamente a premissa é que tu tentares fazer algo 10 vezes melhor ou 10 vezes mais rápido ou 10 vezes acima da tua capacidade, puxa-te muito mais do que só tentares fazer 2 vezes. Tu tentares dar um salto grande, obriga-te a mobilizar-te, a dinamizar-te, a aprender as coisas, a desenvolver novas rotinas, novos hábitos, um novo nível, dares um step up na tua forma de operar, de trabalhar, de pensar, do que seja, muito superior do que quando só apontas para 2 vezes. Porque mesmo que tu falhes as 10 vezes, tu continuaste a tentar. É aquela história tipo shoot for the stars, at least you'll land on the moon. Aponta para as estrelas, tu pelo menos vais aterrar na lua, de que se tu tentares mais e no nível acima, tu vais pelo menos dar um grande salto. Estás a ver? E é muito por aqui que entra esta lógica. Se tu tentares arrancar uma dieta mais forte, tu vais te obrigar a desenvolver as ferramentas para isso. E essas ferramentas ficam já feitas para as dietas mais simples a seguir. Mas atenção, obviamente, eu quero que tu leves este vídeo sempre com este grain of salt, que é: dietas agressivas nem sempre são para todos e não são para todas as alturas da vida, está bem? Eu próprio gosto muito de dietas agressivas quando há essa capacidade e tenho a flexibilidade com os meus clientes, eles sabem disso, muitos deles veem estes vídeos, de que nós temos a flexibilidade para tu poderes facilmente, ok, estas próximas 2 semanas estamos mais tranquilos, empurramos, as outras 2 semanas que vêm temos mais stress no trabalho, temos um projeto para entregar, os meus putos estão de férias, o que seja, acalmarmos, mas haver esta flexibilidade e perceberes que dietas rápidas não são más. Até porque, na verdade, e aqui vamos entrar então na fisiologia por trás dos benefícios de tu fazeres uma dieta mais rápida do que o tradicional. Quando tu arrancas uma dieta, quando tu começas uma dieta, é a melhor altura para tu acelerares. Porquê? Estás na tua porcentagem de gordura mais alta. Neste momento, é quando o teu corpo tem menos resistência à perda de peso. É quando tu produzes menos grelina, a hormona da fome, e produzes mais leptina, a hormona da saciedade. O que significa que vai ser mais fácil para ti, no início de uma dieta, empurrar mais forte, perder mais peso, queimar mais gordura, porque não vais sentir tanta fome e vais sentir mais saciedade, fisiológico. Simultaneamente, no início da dieta é quando tu estás mais pesado. Se tu estás mais pesado, o teu metabolismo está mais alto, tu gastas mais calorias para fazer as coisas simples do teu dia-a-dia, o que significa que é mais fácil tu cumprires o teu déficit. Ao mesmo tempo, se estás agora a começar a tua dieta, tu também não estás tão cansado, com tanta fadiga dietética, não trazes tanta letargia, tanto cansaço, tanta dificuldade a seguir uma dieta. Logo, é a altura ideal para nós empurrarmos a 200%. Porquê? Porque o teu corpo está apto para isto, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista de cansaço. Paralelamente a isto, é quando tu começas uma dieta que tu tens mais motivação, que tu tens mais vontade, seja porque estás descontente com o teu corpo e queres sair dessa posição já, estás farto de ver ao espelho com esta barriga, está na altura de mudar e tu sentes esta motivação e, portanto,
vamos aproveitá-la, vamos canalizar os momentos de alta motivação para te dar altos resultados, mas ao mesmo tempo também é a altura onde está mais fácil para ti queimares gordura fisiologicamente, porque tens mais porcentagem de gordura. Portanto, se está mais fácil, fisiologicamente também tens menos travões, como falámos há pouco, vamos aproveitar. É literalmente ser oportunista pela positiva. Paralelamente a isto, se tens mais massa gorda, vais mais facilmente mobilizar essa massa gorda como fonte de energia para suster o teu crescimento muscular. E é aqui que entra a fisiologia por trás da recomposição corporal. O que acontece, tu não transformas gordura em massa muscular, mas na verdade o processo de queimar gordura é o processo de libertar energia, de queimares energia interna para libertares essa energia, e o processo de crescimento muscular é exatamente o oposto, é um anabolismo, é armazenar energia, mas quando falamos de crescimento muscular, nós estamos a armazenar energia sob forma de tecido proteico, tecido muscular. Então, quando tu estás a fazer recomposição, tu não transformas a gordura em massa muscular, mas o que acontece é que a energia que tu libertas da degradação da gordura, da tua energia interna, alguma dela poderá ser utilizada para armazenar como massa muscular. Portanto, tu não transformas uma coisa na outra, tu simplesmente queimaste gordura e aproveitaste alguma dessa energia para armazenar novo tecido muscular, para armazenar novas proteínas. E numa fase inicial da dieta é quando tu mais facilmente vais conseguir degradar essa gordura e posteriormente utilizá-la para construir massa muscular. Paralelamente, também do ponto de vista de programação de treino, tende a ser um novo bloco de treino, tu estás relativamente mais sensível. Se a periodização for bem construída, vamos explorar aí um estímulo ao qual tu devas estar sensível, para lá está aproveitar, capitalizar nesta extra sensibilidade, e portanto, não só estamos a conseguir queimar gordura mais rápido e mais facilmente, porque fisiologicamente estás apto para isso, se fizermos aqui um bom timing, com uma boa periodização de treino, tu vais capitalizar nessa gordura que tu estás a queimar, na energia que tu estás a libertar, para a transitar e armazenar como massa muscular. Obviamente que não é na totalidade. Idealmente, se estivermos a falar de uma dieta rápida, tu vais estar a queimar muito mais gordura do que estás a construir músculo. É normal para 99% das pessoas que não estão a tomar com uma agulha no cu. Credo, esta agora saiu de arco. Eu não tenho nada contra quem usa esteroides. Mas tenho esta percepção de que dá essa ideia. Pá, eu sou super na boa com a malta utilizar esteroides anabolizantes, desde que digam a verdade quanto à sua utilização. Não te digam, isto foi tudo natural, e não foi, e tu ficas com uma falsa percepção, mas efetivamente é no início da dieta que faz todo o sentido tu começares mais forte, mais agressivo. Até porque lá está, quando tu começas mais forte e mais agressivo, tu vês resultados. Quando tu vês resultados, tu motivas-te a continuar. É muito mais fácil tu continuares uma dieta quando tu estás a ver que o teu corpo está a mudar. Quando tu vês resultados do teu esforço, quando tu não vês nada a acontecer. E é mais fácil até continuar do que desistir, porque tu entras naquela vibe de isto está a resultar tão bem, porque é que eu vou parar agora? Estás a ver? Portanto, literalmente, novamente, começa com uma dieta agressiva quando tens condições para isso. Paralelamente a isto, há aqui duas coisas fundamentais das dietas agressivas que eu defendo muito, e é muito por isso que eu também trabalho com muita gente, por exemplo, nomeadamente agora no Breaking 8K, que vamos lançar agora ao longo do próximo mês. Uma das grandes vantagens é que, quer queiras, quer não, tu és uma pessoa normal, mas tu queres, na verdade. Não queres viver como um atleta, o que significa que aos fins de semana tu vais ter almoços de família, vais ter jantares fora, vais querer levar a mulher a jantar, ou os filhos, vais ter casamentos, batizados, ver o Benfica. E muitos destes eventos vão exigir mais calorias. O problema de uma dieta lenta e sustentável é que tu crias um déficit tão baixo, as típicas 400, 500 calorias por dia, que tu chegas ao fim de semana e um simples deslize faz com que tu percas 3 ou 4 dias de progresso. O que faz com que tu sintas que estás a semana inteira em dieta, mas por causa da porcaria de um dia onde tu só quiseste relaxar, foi suficiente para tu teres perdido uma semana quase de progresso. O que faz com que tu sintas que estás em dieta há imenso tempo, mas praticamente não estás a progredir. É bué de desmotivante. E é por isso que muita gente desiste, porque é inevitável, tu vais sempre acabar por comer um bocadinho mais ao fim de semana. É muito raro a pessoa que consegue seguir uma dieta 100% igual durante a semana e o fim de semana. Mas quando tu tens uma dieta mais agressiva,
Tu consegues ganhar tanto progresso durante a semana, porque também estás ocupado no trabalho, porque a tua rotina é mais previsível, porque tens menos eventos a acontecer, que quando há um deslizezinho ao fim de semana, tu perdeste algum progresso, sim. Mas fizeste tanto durante a semana, que mesmo assim continuas a ver diferenças no espelho e na balança. Não é aquela coisa de chegar segunda-feira, pesas-te e estás mais pesado do que estavas na quarta e na quinta passada. Portanto, novamente, se tu és uma pessoa, e eu falo muito disto quando falo de dietas não lineares, se tu és uma pessoa que gosta de comer mais ao fim de semana, ou que inevitavelmente tens muitos eventos, e estou a pensar naqueles fins de semana onde tu tens sexta, sábado e domingo, qualquer coisa a acontecer, uma dieta mais agressiva durante a semana pode ser a solução que tu precisas. É mais chato, é mais árduo, sim, mas para poder jogar ao jogo de comer fora, isto e aquilo, à grande e à francesa, que nunca dá para ser totalmente à grande e à francesa, sendo sincero, mas dá perfeitamente para jantares fora, curtires, beber um copo ou outro, fazer os almoços de família e mesmo assim secares. Teres esta abordagem mais agressiva ganha-te terreno, ganha-te margem, para que os fins de semana não sejam um travão, mas sim, sejam encaixáveis na tua estratégia. Paralelamente a isto, credo, já vamos com 17 minutos, eu realmente falo para cacete. Paralelamente a isto, e para quem já perdeu peso antes, e se já ficaste muito perto de ficar naquele ponto que tu querias, mas depois reparaste que não conseguiste chegar lá, vais-te lembrar disto. Quanto mais tempo tu estás em dieta, mais difícil fica. Mais o teu metabolismo começa a adaptar-se contra ti, o que significa que a dieta vai ficando cada vez mais difícil. Tu sentes mais fome, sentes mais apetite, sentes-te mais cansado. Ora, nas dietas tradicionais, lentas e sustentáveis, a única solução que tu tens aí é cortar mais. Mas estás a cortar mais comida ou a aumentar o cardio quando tu já estás cansado, quando tu já tens mais fome, quando tu já tens apetite. É ingrato. Eu estou a puxar mais de ti quando tu estás lá em baixo. Estou-te a pedir que caves mais quando tu já estás no fundo. Em contrapartida, quando tu começas mais agressivo, sim, ao início é mais duro. Também desenvolves tais ferramentas que tu precisas. Mas quando as coisas começam a ficar mais difíceis, tu estás mais cansado, é quando nós te começamos a dar mais sangue. Em vez de estares a cavar mais, estou-te a dar mais comida, estou-te a tirar passos, ou tirar o cardio, para tu começares a ter mais tempo para descansar. Porque tu estavas a um déficit maior. Em vez de andares às 500, estavas nas 800, 900, para exagerar aqui números. E se eu te der mais 200 calorias de comida, porra, é um boost do caraças. Às vezes é uma sobremesa, é se calhar o dobro dos hidratos em alguma refeição, é tu sentires mais energia quando vais treinar, ou simplesmente estás cheio de fome ou com um craving por doce à noite. Agora podemos começar a meter um bocadinho mais disso. E é um boost, é sangue, é power que tu vais ganhar. Agora, quando tu já não tens nada e a única solução que tu tens é cortar mais, aí é tramado. Aí é muito tramado. Então, eu gosto de fazer dietas rápidas. Adoro. Quando há condições para isso. E condições para isso significa tu teres um plano de treino que é adaptado todas as semanas. Porque tu vais ver diferenças no teu corpo todas as semanas. Vais ver diferenças na tua energia todas as semanas. E tu queres continuar a progredir cargas, porque dieta rápida não é para tu perderes massa muscular. Mas vai exigir um tipo de programação, uns ajustes no treino muito mais dialed in. Tal e qual como se estivesse a operar a tua empresa. Tu queres estar em cima dos teus KPIs, ver o que é que está a acontecer, o que é que não está a responder, o que é que precisa de ajustes. E numa dieta rápida ainda mais. Porque tu queres ver os resultados do teu esforço. Paralelamente a isto, e estou a dizer paralelamente imensas vezes, vais querer estar em cima dos resultados da dieta, ver se é preciso mudar alguma coisa, ver se tu estás com demasiada fome, se estás com a energia no ponto. E isto requer outro grau de rigor e detalhe. Isto requer acompanhamento para tu perderes 8, 10, 12 quilos em 8 semanas, quando a maioria precisa de 6 meses. É normal que precise de acompanhamento, mas também falta a minha experiência. Eu prefiro 1000 vezes fazer isto em dois meses do que fazer em 6. Porque é que eu hei de andar 6 meses a restringir a minha comida, a passar fome, a não comer como eu quero, a não andar nos eventos sociais como eu quero, quando eu consigo fazer isto, se calhar, em 1/3 do tempo? E o acompanhamento vai garantir que eu o faço, vai garantir que eu o faço bem, que eu chego ao fim e que eu sei exatamente o que fazer quando a minha dieta acaba para não voltar a engordar. Ao mesmo tempo, vais precisar da prestação de contas, porque uma dieta mais rápida vai exigir isso. Que tu tenhas alguém em cima de ti para que tu também não descambares. Porque tu, quando começas a ver os resultados muito rápidos, quando de repente perdeste 6 kg em 3 semanas, vais ter vontade de desacelerar, só para te deixares deixar um bocadinho. Mas teres alguém ao teu lado, alguém a olhar por ti, vai ser aquele tipo de pessoa que te vai dizer: pá, não, Zé, pá, estamos quase lá.
Já foram 6 quilos em 3 semanas. Vais desacelerar agora, estás-te a sentir bem, estás a evoluir bem, estás a ver o teu corpo a mudar, a tua mulher até já olha de outra forma para ti. Os teus filhos começam a reparar, porra, o meu pai tem este grau de disciplina, olha porque o meu pai é capaz de fazer. Vais desacelerar agora ou vamos empurrar até ao fim? E de repente dás por ti e passado 3 semanas fizeste aquilo que mais ninguém ao teu lado fez. Isto não tem nada a ver com comparação aos outros, tem a ver com comparação a ti mesmo. É tu provaste a ti mesmo que foste capaz de o fazer. Estás a ver? Pá, e digo-te isto, novamente, nem toda a gente tem que fazer dietas rápidas, mas se são uma cena do caraças. Pá, e sejamos sinceros, sejamos abruptamente sinceros. Está aí a Páscoa. Tu a seguir à Páscoa vais pensar, porra, faltam 8 semanas para o verão. Para a maioria das pessoas, num ritmo normal, 8 semanas vai ser tu perderes 4 quilos. 4 quilos é pouco. 4 quilos é pouco se tu queres ver um abdominal definido. Se tu ainda tens aí um bocadinho de gordura à volta da barriga ou aqui nos flancos das braçadetas do amor, 4 quilos é pouco. Pode não ser o suficiente. Para a maioria das pessoas não vai ser o suficiente. Agora, se nós atacarmos isso agressivo, com o plano certo, saberes exatamente como treinar, saberes exatamente como comer, saberes o que fazer quando a vida acontece e tu de repente não tens refeições feitas, não tens a comida pronta para cozinhar em casa, estás exausto, são 11 da noite e tu ainda vais ter que trabalhar, teres a accountability e a direção que te diz exatamente o que fazer aqui é do caraças. E é aí que as dietas rápidas, como um Breaking 8K, são literalmente a melhor solução para a vasta maioria das pessoas. E mesmo que tu me digas, eu tenho muito peso para perder, tenho 20 kg para perder, tenho 30 kg para perder, ok? Isto pode ser o melhor arranque que tu fazes. Porque não só começas a ver já resultados, como começas a ganhar já os hábitos que tu precisas para continuar esta perda de peso, para chegar ao ponto onde tu queres, para construir o corpo que tu queres. E as coisas começam a alinhar-se bem. Então, muito sinceramente, se estás na dúvida entre será que eu vou conseguir chegar a este verão com o corpo definido e tonificado como eu queria? Será que eu me vou conseguir livrar desta gordura? Ou simplesmente todos os planos que tens feito até agora ou as dietas que têm feito nunca chegam perfeitamente a resultar contigo? Nunca chegas até ao fim? Eu clicava aí em baixo na descrição para perceber um bocadinho mais sobre como é que funciona o Breaking 8K. Literalmente é o acompanhamento onde tu tens tudo feito para ti. É o nosso acompanhamento em grupo, com trabalho 1 para 1, feedback personalizado, um treinador atribuído a ti, para te acompanhar durante toda a jornada, para que tu saibas sempre o que fazer no teu treino, o que fazer na tua alimentação. Aconteceu algum imprevisto, vais ter que alterar algum treino, vais ter que treinar em casa, não consegues ir tantas vezes ao ginásio esta semana. Tens solução, sempre ali, à distância de uma mensagem, com acompanhamento, com compromisso e prestação de contas semanal para garantir que tu não falhas e que sabes sempre que estás no caminho certo. E sim, obviamente que isto inclui a parte de planeamento de treino, a estratégia nutricional, portanto, saberes o que treinar, saberes o que comer, quer tu faças 3, 4 ou 5 refeições por dia, quer tu treines em casa, mesmo sem equipamentos, quer tu treines num ginásio como um blackout, teres sempre solução, saberes sempre o que fazer. E é exatamente isso que vamos fazer no 8K. Dar-te isto tudo, juntamente com um grupo de pessoas que estão a trabalhar contigo, ao teu lado, a passar pelas mesmas coisas que tu, a partilhar as mesmas vivências que tu, para te ajudar nesse sentido também. E é, muito sinceramente, se estás a ver o meu conteúdo e gostavas de ter a oportunidade de trabalhar comigo e ainda não se materializou até agora, esta é a melhor oportunidade que tu tens. É a oportunidade, primeiro, sendo realista de valores, é a oportunidade mais barata que tu tens de trabalhar comigo. Estamos a falar de 1/5 do preço do acompanhamento para teres esta primeira experiência e perceberes efetivamente o que é seres acompanhado a sério e não um chapa assim quando se estão a cagar para ti. Realmente teres aquilo que tu precisas e que funciona para teres aquele tipo de resultados que tu vês diariamente no meu feed no Instagram e para tu finalmente conseguires ter o corpo definido e musculado pelo qual tu andas há anos no ginásio a treinar para ter. Posto isto, estamos praticamente aqui a chegar ao gym, portanto, já nos vemos aí para o voiceover sobre o treino. Um grande abraço e até já. E estamos de volta para a round 2 então aqui do nosso vlog. E vamos diretamente aqui para este treininho de upper body. Vou-te ser sincero, ainda me estou meio que a ambientar aqui toda esta logística de treinar no blackout. Foi o meu segundo treino. Mas, sinceramente, estou a curtir imenso. Ainda estou meio que perdido, sabes, quando tu vais ao ginásio e não sabes bem quais são os sítios. Pá, e sou-te sincero, no Mr. Big até havia muito mais opções, mas ainda não encontrei aquela groove perfeita e, pá, é natural, ainda vou ter que experimentar e muito sinceramente acho que as próximas semanas vão ser muito também ainda a experimentar algumas das máquinas, tipo literalmente esta LED pull down. Mas sinceramente estou a gostar imenso
E basicamente, para hoje, para este Upper Body Day, pá, mantive praticamente a estrutura toda intacta. A única grande diferença foi literalmente que em vez de umas flies acabei por fazer um incline press, porque de resto foi muito na mesma lógica. E portanto, pá, esta pull down não sei se a vou manter. A pensar já a longo prazo, porque neste momento, pronto, estou a fazer aqui esta transição para o Blackout. Obviamente que estou a aproveitar para experimentar outras máquinas e experimentar coisas que não tinha lá no Mr. Big, mas ainda por também um pouco de motivação e ainda há aqui muita coisa ainda por experimentar, ainda por atualizar. Por exemplo, também esta chest press era relativamente similar a uma que eu já tinha feito no Mr. Big, mas também ainda estava a ajustar, a encontrar as posições, a encontrar as cargas. Pá, tipo que isto é uma coisa péssima, não? Isto faz parte de experimentar outro ginásio, de ir treinar a outro sítio. Eu é que, principalmente em déficit, não gosto de ter que estar a fazer esta oscilação, mas faz parte da vida e, portanto, um gajo tem que se adaptar. E, pá, e vou olhar para isto pela positiva, porque eu gosto muito de ter o elemento de comparação, principalmente em déficit, para saber que, do ponto de vista do treino, as coisas estão a correr bem. Para conseguir avaliar a progressão e ter, literalmente, métricas, de poder fazer a tal análise dos KPIs que eu te falo, e o treino é um deles. Mas, pá, sinceramente, estava a conseguir ir buscar boas sensações, boa proximidade à falha. É normal que ainda não tenha aquela consistência técnica ideal em alguns exercícios, porque obviamente máquinas novas têm umas curvas ligeiramente diferentes, uma posição ligeiramente diferente. Por exemplo, aqui sei que não estava a sentir muito bem ali a posição do meu tronco, estás a ver? No banco, a altura perfeita, mas lá está, isto é do tipo de coisas que eu vou apontar. Ok, usei esta altura, usei este posicionamento dos braços, não senti tão bem assim, o que é que eu vou mudar na próxima sessão? E ir encontrando aquela posição certinha para mim. É por isso que também gosto de ter o registro dos vídeos, que permite-me ver. Já esta cita de row, por exemplo, vendo o vídeo consigo perceber o que é que me estava a sentir de errado. Tipo, eu, sinceramente, se tu vires aqui o final da concêntrica, consegues ver perfeitamente que o meu punho está tombado. Não está tudo na mesma linha, o que significa que eu estou a gerar uma ligeira linha para cima, mas depois o meu cotovelo está para aqui, não está totalmente alinhado, o que me fazia fazer esta subida do ombro. Então, uma das coisas que eu vou querer fazer efetivamente aqui será depois, ok, olha, provavelmente baixar um bocadinho o banco, ver como é que eu consigo buscar o resto do alongamento, porque nunca tinha feito esta seated row assim seletorizada. Seletorizada é com estes pinos, não é a colocação dos pesos. Depois tem uma posição da pega ligeiramente diferente da outra seated row da Prime. Mas, no geral, foi um treino fixe. Ainda me sinto muito... Isto aconteceu exatamente a mesma coisa quando eu entrei no Mr. Big. E provavelmente ainda às próximas 1-2 semanas ainda vou estar a melhorar nesse aspecto. Mas sinto que ainda estou meio à toa. Sabes? Tipo, por mais que eu tenha uma estrutura, o que é que eu quero fazer, como há tantas máquinas, eu não conheço bem o sítio das coisas. Ainda é meio tipo... Perco-me, não me consigo estar na minha concentração ideal, estás a ver? Então estou a tentar encarar isto como um momento fixe do meu dia, tipo, literalmente, ok, eu venho cá, é uma viagem maior, portanto venho nos dias em que tenho essa possibilidade, tipo, literalmente hoje, começámos às 6, como tu disse no vídeo, começámos às 6, parei para ter aquele momentinho para mim, para depois vir então aqui continuar o resto do trabalho. Mas estás a ver, tipo, aqui, não me lembro se foi nesta, um drop set, porque a carga não estava propriamente ali na perfeição que eu queria. Lá está, a primeira vez também a usar este arm curl, porque o plate loaded tinha posicionamento das mãos livres, estás a ver, que permite-te rodar e para mim é muito mais confortável. Mas not fully satisfied, tipo, não te consigo dizer, adorei ainda isto, mas lá está, eu sei que nos próximos treinos isto vai fluir muito mais positivo. E acho que às vezes quando tu vais treinar ao outro ginásio e estás a fazer esta transição tens que te habituar a isso. Estás a ver? Por exemplo, mesmo até este tricep dip foi uma coisa que eu experimentei muito recentemente. É mamilónios. Eu tenho sempre que usar com os meus mamilos gigantes. Tinha experimentado numa máquina relativamente similar da Strive. E agora estamos a fazer esta aqui para ganhar então aqui o jeitinho disto. Tentar ter aqui, olha, este era o momento que será de maior aprendizagem para ti. Repara na forma como eu conduzo o meu cotovelo para trás. Isto são os dips para tríceps.
Por isso o meu ênfase é conseguir vir buscar um máximo de flexão do meu cotovelo. Eu quando faço estes dips, e em máquina tu tens a facilidade de poder ajustar mais, mas quando fazes dips, o que vai determinar mais se é peitoral, se é tríceps, é o ângulo do teu cotovelo, que é o que determina a participação do teu tríceps, e depois o ângulo que o teu braço faz com o teu tronco. Ora, se tu reparares que por norma, e se fores ver vídeos meus antigos, a fazer, por exemplo, bodyweight dips ou assim, tu vês muito inclinado à frente. Porquê? Porque eu consigo ir buscar mais flexão do meu ombro, que vai impactar mais peitoral e obviamente mais ombro aqui. Mas hoje, como o meu objetivo é tríceps, eu noto-me mais direito e aquilo que tu vais reparar é que eu mando o meu cotovelo para trás. Como a mão vai sempre subir para cima e para baixo, em vez de eu avançar o tronco à frente, e vai haver esta tendência natural, principalmente com a fadiga, mas e é algo que podemos resistir, claro, mais do que esse avançar à frente, aquilo que eu quero, quando quero enfatizar tríceps, é trazer a minha mão ao ombro. Para que isto aconteça, estás a ver? Este grau é diferente deste grau. A quantidade de amplitude que tu vais buscar ao tríceps. E o que acontece é que eu conduzo o meu tríceps para trás e depois eu penso nisto como um push-down, empurrar para baixo. Como se eu flito o cotovelo, estico o cotovelo. Flito o cotovelo, estico o cotovelo. É isso que eu estou a pensar, como se fosse um push-down na corda. Percebes? E é mais isto que tu vais buscar quando queres fazer aqui um tricep dip. Percebes? Em máquina é muito mais fácil porque tens a estabilidade externa, neste caso o apoio do tronco, das coxas e tudo mais. Eu acho pessoalmente que tu deves ajustar tipo ligeiro, inclinar à frente ou não, consoante o teu conforto, porque algumas pessoas vão conseguir ficar muito direitas, outras vão precisar de inclinar à frente. Isso não deixa de ser tríceps, está bem? Desde que tu consigas, e mesmo que tu faças mais ou menos flexão do cotovelo, tu vais ter sempre tríceps a acontecer. No entanto, teres este avançar e recuar consoante aquilo que te der mais conforto ao ombro, que por norma é o que chateia a maioria da malta, acho que é fundamental. E dar-te essa margem para qual é que é a posição que me permite ir buscar mais estímulo ao meu tríceps. Não é remover o peito ou o ombro, é o que é que me dá mais estímulo ao músculo que eu quero. O que é que cria mais condições para isso. Depois, estas lateral raises. Gostei, mas não fiquei satisfeito comigo mesmo. Honestamente, achei que tinha mais em mim para dar nesta série. Estás a ver? E é por isso que eu também a queria partilhar. Tenho mais 2 sets ainda disto e achei que não puxei. E queria partilhar isto porque ainda ontem estava a falar disto com um aluno meu. De desistir um bocadinho cedo demais numa série, estás a ver? E eu fiz esse erro. Eu tinha ali capacidade de empurrar mais um bocado. Não estava lá, mentalmente. Não estava lá. E isso não é uma desculpa, porque obviamente podemos dar uma desculpa, claro, mas o facto de eu não estar lá não significa que eu não vá tipo, ok, porra, vamos até ao máximo, percebes? Estou mesmo a gostar de segurar isto. Mas genuinamente acho que esta série, por exemplo, não achei de qualidade para mim, percebes? Finalmente, depois queria fazer muito isto e queria partilhar isto. Hoje fiz um crunch diferente e fiz-o de propósito aqui para te mostrar também. Está bem? Para alguns dos meus alunos também poderem ver que eu tenho falado disto em alguns updates. Cable crunch feito aqui na lat pull down. Pá, é uma forma muito fixe de tu conseguires estabilizar a bacia. Se tens dificuldade a manter a bacia estável no cable crunch. Eu não gosto tanto, sinceramente, mas não gosto tanto porque também provavelmente não lhe dei ainda prática suficiente. Se eu incorporar isto mais vezes na minha rotina, em vez do cable crunch normal que eu costumo fazer de joelhos, provavelmente ganhava este jeitinho técnico. Mas, honestamente, o estímulo é brutal. E o facto de estares aqui preso nas coxas facilita bem nesse aspecto. Eu é que já estava habituado a conseguir ir buscar um alongamento brutal, que aqui não consegues tanto. Percebes? Ainda assim dá para inclinar ligeiramente o tronco. Mas, still, boa sugestão para quem tem dificuldade a ter cable crunches. Posto isto, espero que tenhas gostado aqui deste round 2 do vlog. Qualquer dúvida que tu tenhas, diz-me, está bem? Não tenhas problema de clicar aí em baixo também para conhecer um bocadinho mais sobre o Breaking 8K ou até mesmo mandar mensagens. Geralmente no Instagram eu sou mais rápido a responder para te poder ajudar, seja no que for. Está bem? Mandar-te um grande abraço. Conto contigo já no próximo episódio. Let's go!